E o momento chegou, depois de tantos anos acompanhando a 13ª doutora, a primeira mulher a assumir o cargo em Doctor Who, a gente viu a regeneração da Jodie Whittaker como a doutora no episódio The Power of the Doctor, o episódio comemorativo do centenário da BBC, que foi ao ar aí no dia 23 de outubro. E eu já quero trazer esse vídeo como uma homenagem e menos como review, mas como uma visão do que foi esse episódio de uma forma mais emotiva, assim, porque chega o fim de uma era, a gente percebe quantas histórias aconteceram, a gente percebe quanto tempo a gente ficou aí investindo nesses personagens, a Yas, a doutora. Também teve o Dan, enfim, o Graham e o Ryan. Mas é um episódio final que fala muito mais do que isso, né? Fala sobre a relação dos amigos e das amigas da doutora, fala sobre a relação de como é difícil para a doutora deixar essas pessoas irem embora, mas também como é difícil para os amigos dela, para as amigas dela irem embora e deixar essa vida, deixar a doutora ou o doutor para trás. Então é um episódio extremamente emotivo e eu vou começar a comentar um pouco sobre os detalhes que aconteceram nele. Primeiro eu queria dizer que eu acho que é o episódio de regeneração, se a gente focar na estrutura que teve essa regeneração, como ela chegou no final e o simbolismo que teve o momento do discurso da doutora e quando ela regenerou, para mim foi o mais emotivo, o mais emocionante que a gente já teve até agora. Obviamente, para mim, o sofrimento foi muito maior quando o Peter Capaldi regenerou, por exemplo, quando o Matt Smith também regenerou, mas se tratando de sutileza, de poesia que foi esse momento, eu acho que foi bem mais especial essa regeneração, porque, sabe, a gente viu a doutora num pôr do sol, com um sorriso no rosto, assim, não ficando com medo, talvez até um medo, mas esse medo esperançoso de que ela vai mudar e vai trazer algo novo mais uma vez, e de que essa mudança, apesar de assustadora, é importante para a vida, para continuar andando e para a gente ver quem nós vamos ser lá no futuro. Enfim, Doctor Who é um resumo de como a gente pode olhar para a nossa vida, né? A gente enxerga o medo ali na frente, mas por que não dar um passo a mais para tentar mudar e melhorar e ver o que acontece? Então, nesse sentido, é uma regeneração muito linda. Independentemente do que você acha do episódio ou não, ou do que essa talvez polêmica do doutor que aparece depois da Jodie Whittaker sendo o 10º doutor, o David Tennant, e não exatamente o doutor que foi escolhido, né? A gente tem essa brincadeirinha aí para talvez criar uma audiência forte usando o David Tennant para a nova era do Russell T Davies, o que é válido também, é marketing, mas se tratando do que foi, é muito bonito, foi muito incrível. E aí o episódio mesmo, eu gostei do episódio, para mim foi um dos mais interessantes dessa era de Doctor Who. Ele foi um episódio de 1h30, teve tanta coisa, a Tegan, a Ace, uma participação incrível, gostei muito dessa volta delas, a Kate Stewart também, tudo fechando, né? Tudo que tendo, digamos, uma espécie de fez parte da narrativa do episódio, a Tegan e a Ace servindo como uma forma de a gente entender a relação da Yas com a doutora, a Yas deixando a doutora ir embora porque não queria sofrer vendo essa regeneração, então fazendo esse sacrifício de se despedir, não ser abandonada também, a doutora não querendo abandonar a Yas, mas querendo fazer esse processo seguinte aí da regeneração sozinha, porque ela sabia que a Yas ia sofrer se visse isso, até porque a gente vê que há uma coisa muito mais pessoal da Yas, ela gosta dessa doutora. O episódio em si com o mestre, eu achei esse mestre nesse episódio muito mais maduro
do que a gente viu nos episódios em que ele apareceu na 12ª temporada. Eu gostei muito de ver essa história acontecendo, apesar de ser bem confusa, não ter assim, a gente chega num ponto que diz, bom, o que está acontecendo aqui, quais são os propósitos, o que está rolando, e esse pensamento de chegar na regeneração meio que impede a gente de ter essa total foco no plot, porque eu não tava assim, o que está acontecendo nesse plot? Eu tô assistindo, tô vendo Cyberman, Dalek, enfim, tudo está acontecendo, mas como vai ser a regeneração? Como vai ser essa despedida? Isso que eu fiquei focando. Mas eu acho que tá tudo bem também, porque existe esse pensamento de ficar aí tentando encontrar sentido nas coisas quando a jornada é o que importa. E eu gostei da jornada do episódio. Do início ao fim, eu achei muito legal de assistir, me empolgou. E a aparição dos personagens especiais ali, companions, principalmente naquele final, um grupinho conversando e trocando história, foi um toque super emocionante. O Ian aparecendo, o que é algo que eu sempre quis ver, e finalmente aconteceu, né? Ele até menciona, você comentou que é uma doutora. Então, tudo isso traz um efeito super especial para o episódio. E claro, não dá para deixar de comentar sobre os doutores antigos, o 5º doutor, o 6º doutor, o 8º doutor, o 1º doutor, né, sendo interpretado pelo David Bradley. Então, traz algo que a gente sabe que é um episódio especial. Ali foi homenageado, série clássica, foi homenageado o filme do 8º doutor, que ele merece muito aparecer, o Paul McGann. E toda a delicadeza de mostrar, por exemplo, eu notei quando o 5º doutor fala através do holograma com a Tegan, no momento que ele dá a sua mensagem final, ele se materializa como a pessoa mesmo, não fica aquela coisa falsa do holograma. O 7º doutor com a Ace também, então dá pra ver que foram detalhezinhos pensados que trazem um simbolismo sem precisar ficar contando sobre isso. A gente vê na tela o que está acontecendo. Então, eu gostei muito desse episódio. The Power of the Doctor. Achei bem criativo o mestre roubando o corpo da doutora. Lembra da época do filme do 8º Doutor também. Faz uma referência a isso. É um episódio cheio de referências a outros momentos, até mesmo ao próprio The Day of the Doctor, a estrutura e essa questão de ser um especial. E eu gostei que foi um especial que focou em doutores talvez menos populares, ali como o 5º, o 6º, o 7º e o 8º doutor, que não tiveram tantas chances para serem homenageados na série. Eu gostei muito que isso aconteceu. E aí a gente tem essa questão aí, o David Tennant aparecendo no final do episódio, que ela regenera nele, mas eu não quero ficar aqui trazendo muita teoria sobre isso, porque eu não tenho como dizer eu gostei ou não gostei baseado numa cena. O que vai representar essa regeneração aí? Vamos ver quando os episódios chegarem, daí a gente comenta sobre isso também, mas é óbvio que depois desse David Tennant aparecendo aí, a gente vai ter o Ncuti Gatwa como o próximo doutor, e aí as coisas começam a se desenrolar para a nova era do Russell T. Davies, que já começa aí com o David Tennant, e esses especiais aí de 60 anos da série, que voltam apenas em 2023. Mas você pode dizer nos comentários o que achou do episódio The Power of the Doctor, você pode apoiar o canal, enfim, fazer tudo o que quiser, compartilhar com as pessoas esse vídeo. Eu fiquei um pouco sumido do canal, tô voltando, mas eu queria muito fazer um vídeo sobre esse episódio. E, obviamente, toda novidade que vier sobre os próximos episódios, sobre a era do Russell T. Davies, eu vou estar disponível aí para fazer os vídeos e não vejo a hora de ter episódios novos para poder comentar mais uma vez. É isso, muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo. Até mais. Tchau, tchau.